Artigo 1130. Ao Poder Executivo é facultado recusar a autorização se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei. Artigo 1131. Expedido o decreto de autorização, cumprirá a sociedade publicar os atos referidos nos artigos 1128 e 1129, em 30 dias, no órgão oficial da União, cujo exemplar representará prova para a inscrição no registro próprio dos atos constitutivos da sociedade. Parágrafo único. A sociedade promoverá também no órgão oficial da União e no prazo de 30 dias a publicação do termo de inscrição. Artigo 1132. As sociedades anônimas nacionais que dependam de autorização do Poder Executivo para funcionar não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem recorrer à subscrição pública para a formação do capital. Parágrafo 1º. Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do Estatuto e do prospecto. Parágrafo 2º. Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos constitutivos. Artigo 1133. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade sujeita à autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social em virtude de utilização de reservas ou a reavaliação do ativo. Seção 3. Da sociedade estrangeira. Artigo 1134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Parágrafo 1º. Ao requerimento de autorização devem juntar-se, inciso 1, prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país. Inciso 2º, inteiro teor do contrato ou do estatuto. Inciso 3º, relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade. Inciso 4. Cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital, destinado às operações no território nacional. Inciso 5. Prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para autorização. Inciso 6. Último balanço. Parágrafo 2º. Os documentos serão autenticados de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo. Artigo 1135. É facultado ao Poder Executivo, para conceder autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único. Aceitas as condições, expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às operações no país, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no artigo 1131 e no parágrafo 1º do artigo 1134. Artigo 1136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer. Parágrafo 1º. O requerimento de inscrição será instruído com exemplar da publicação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro em estabelecimento bancário oficial, do capital ali mencionado. Parágrafo 2º. Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo
em livro especial para sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para todas as sociedades inscritas. No termo constarão: inciso 1, nome, objeto, duração e sede da sociedade no estrangeiro. Inciso 2, lugar da sucursal, filial ou agência no país. Inciso 3, data e número do decreto de autorização. Inciso 4, capital destinado às operações no país. Inciso 5, individuação do seu representante permanente. Parágrafo 3º. Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do artigo 1131. Artigo 1137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil. Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional, com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. Artigo 1138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação. Artigo 1139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no território nacional. Artigo 1140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Parágrafo único. Sob pena também de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no país. Artigo 1141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. Parágrafo 1º. Para o fim previsto neste artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer com o requerimento os documentos exigidos no artigo 1134 e ainda a prova da realização do capital, pela forma declarada no contrato ou no estatuto e do ato em que foi deliberada a nacionalização. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo 3º. Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo. Título 3 do Estabelecimento. Capítulo único. Disposições gerais. 1142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. Artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo,
A eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento.